painel da manhã. Último painel da manhã. O rapaz veio de helicóptero para cá. É só isso que eu quero dizer. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? Quando eu falo alguém veio de helicóptero, eu não preciso falar mais nada, né? Bom, cara, mas esta empresa, vou contar rapidamente como é que eu conheci essa empresa e por que eu acho essa empresa tão foda e por que eu acho essa empresa tão sexy. Tão sexy. Cara, os caras se autodenominam, quando eu conheci eles, tá? Quando eu conheci eles lá 6, 7 anos atrás, os caras se autodenominam o Facebook das vacas. O Facebook das vacas. Hoje é a internet das vacas, né? Mas era o Facebook das vacas. Cara, primeira coisa que você vê num outdoor, no Google, em São Francisco, dizendo assim, ó, o Facebook das vacas, fala, cara, essa empresa deve ser muito legal, tá? Então nós vamos falar aqui com o cara, já vou chamar ele aqui, tá? Comunicador social, bacharel em comunicação social pela Fundação Armando Álvares Penteado, especialista em marketing pela INSPER, já foi gerente de relacionamento de agronegócio no Banco Induval, gerente executivo de marketing no Canal Rural. De novo, conexões. Esse cara é uma máquina de conexões, gente. Pelo amor de Deus, adicione esse cara. Gerente de planejamento no Grupo Public. Hoje é CXO. Depois tu explica pra galera o que é CXO, tá? Que é maravilhoso. Chief Experience Officer da BOV Control. Já passou pelos cargos de Chief Operational Officer e Business Development. Já fez um monte de coisa. Convido ao palco o Chicão Francisco. Venha pra cá, garoto, vem pra cá. Explica o Facebook das vacas, cara. E aí? Vamos lá, obrigado, Gustavo. Obrigado. Bom, gente, começando aí com a provocação do Facebook das vacas, na verdade, vou mostrar mais para frente um pouquinho o nosso primeiro produto, que é o BOV Control, o aplicativo, que traz o nome da empresa. E a gente que trabalha com aplicativo, engajamento de usuários, né, acho que o Facebook é o que nos ensinou sobre engajamento em rede, em efeito de rede, e a gente trouxe esse elemento para um dos nossos produtos e ele é bem impactante. Mas eu vou mostrar mais para frente. Vou começar aqui a apresentação falando um pouquinho do nosso propósito. O propósito da BOV Control como empresa e como visão das pessoas que trabalham na BOV, que estão conectadas com isso, né? Não tem ninguém que não acredite nisso. A gente faz uma entrevista de cultura antes com as pessoas para saber se tem algum viés diferente, né? A gente origina dados do agronegócio para adicionar uma fonte extra de receita para produtores digitalizados através de compromissos de neutralidade de carbono, neutralidade climática. O que a gente quer dizer com isso? Gente, que o nosso foco como empresa é ser uma empresa de dados, muito mais do que software, como hardware. A gente quer ser uma empresa que usa os dados para gerar receita nova para produtores. E para gerar receita nova para produtores, isso precisa estar digitalizado, precisa estar organizado, rastreado, né? E hoje o grande ponto de transformação no nosso segmento são esses compromissos de neutralidade climática. A gente vê que os serviços ambientais prestados pelos produtores rurais são a grande nova fonte de receita, a terceira safra do produtor, mas para chegar nesse ponto, muita coisa precisa ser feita, né? Então, vou falar um pouquinho de como a gente está buscando chegar nesse ponto. A gente trabalha com a cadeia da pecuária como um todo, não apenas com o pecuarista, é o nosso principal foco, o produtor rural, mas além disso, a gente precisa trabalhar com os processadores, com o varejo e também com essa visão mais ampla de impacto, porque hoje em dia as grandes corporações, Amazon, Apple, Facebook, Google, Nestlé, JBS, Microsoft, IBM, todo mundo está fazendo compromissos de neutralidade climática até 2040, 2050. E isso o resultado disso é que vai começar uma grande procura por originar quem remove carbono do meio ambiente, da atmosfera, no caso, né?
e nós acreditamos que a pecuária é a forma mais barata e eficiente de fazer isso, porque ela usa um processo natural de transformação do carbono através de um processo natural que transforma o carbono que está no meio ambiente em proteína animal, alimenta pessoas e tem um ciclo natural e saudável para nossa população. Tá? Então, a gente tem, falando um pouquinho de produtos, e depois eu vou juntar como que isso impacta de fato na vida dos nossos usuários, do nosso foco de clientes. A gente tem um produto para produtores que fazem gestão de seu rebanho, um produto focado em pequeno produtor, médio produtor. Ele traz ferramentas essenciais de gestão de inventário e de tarefas. A gente tem o Bovmilk, que é um pouco mais especializado para o produtor de leite, trazendo algumas ferramentas para a gestão do rebanho dele. E temos algumas outras soluções corporativas, no caso o BovAssist, que é para técnicos de campo, seja veterinários, agrônomos, zootecnistas que prestam serviço para empresas, compram produtos de origem animal ou vendem produtos ou insumos para produtores. O BovImpact é uma calculadora de gás de efeito estufa que a gente desenvolveu junto com a Embrapa, e o BovAssist, que é um dashboard para corporações que querem entregar produtos. Mas falando um pouco aqui da nossa história, a gente começou em 2013 desenvolvendo o BovControl App. Né? Aqui vocês veem aqui a carinha de Facebook dele, a timeline nossa que a gente chama, que além de fazer a gestão do rebanho, a gestão de tarefas, um fluxo de caixa simplificado para o produtor, a gente tem uma ferramenta que é uma conta multiusuário. Então, o usuário dessa conta, ele pode adicionar, o pecuarista, por exemplo, pode adicionar seu filho, o capataz da fazenda, pode adicionar o contador, o veterinário, quem ele quiser, e todo mundo vai ver todas as atividades que acontecem na fazenda. Todo input de dados gera uma atividade, e essa atividade é compartilhada na timeline de todo mundo. Então, aqui ele era a nossa versão 2 do BovControl, aqui é a versão nova, que deve estar disponível nas lojas hoje, que é o BovPilot. A gente está fazendo uma transformação de marca. O BovControl não vai mais existir como aplicativo, e sim como empresa, e ele vai dar espaço ao BovPilot, que é a forma da gente colocar o produtor no controle da produção dele, no controle dos dados dele, e poder adicionar um nível de gestão dentro da propriedade. Né? Então, além do timeline que eu comentei, a gente solicita algumas informações para o produtor ter registrado e poder compartilhar com qualquer cliente ou consultor que ele precisa. Né? A gente trabalha, a gente é agnóstico em relação a integrações, podemos integrar com qualquer hardware, né? A gente não tem nenhuma restrição com relação a isso, e uma solução offline first, ou seja, o aplicativo funciona offline, coleta dados, independente se tem conexão ou não. A única diferença é que ele vai se atualizar após uma conexão. A gente está trazendo nessa versão nova um pacote de tecnologia novo, com uma nova stack, com novos padrões de segurança, com toda a LGPD aplicada no aplicativo. A gente está trazendo um módulo de gestão de manejos mais simplificado para o usuário ter mais facilidade e usabilidade. E a novidade é que a gente também está lançando o aplicativo para iOS, que antigamente só estava disponível para Android. Nessa primeira fase da BovControl, primeira fase da BovControl, a gente focou muito no pecuarista, em trazer dado do campo, fazer com que o pecuarista seja o principal ponto gerador de valor dentro da plataforma. Na segunda fase, a gente começou a trabalhar com o mercado, principalmente com processadores. Né? Então veio a Nestlé, a gente digitalizou a rede de fornecedores de leite da Nestlé, Telefônica e FAO, a gente fez um projeto no Equador para calculadora de emissão de gás de efeito estufa e risco climático. Temos alguns projetos com a Embrapa, o Bovmilk, o BovImpact, fizemos aí o Grupo Pão de Açúcar, Piracanjuba,
o IDH, a Amazon, alguns clientes que a gente desenvolveu projetos. Aqui, para dar um exemplo, aqui a Nestlé, a gente desenvolveu leiteria para eles, usando nossos módulos de inteligência, a gente criou uma solução que leva dado para o produtor, né? Essa é a segunda fase, é quando a gente traz parceiros que geram resultado, geram informação para aquele produtor tomar decisões melhores. Então a gente, há 6 anos atrás, desenvolveu junto com a Nestlé uma plataforma onde, além de olhar o produtor, a gente passou a olhar o técnico que dá assistência técnica ao produtor e o time corporativo que está lá olhando as métricas, buscando estabelecer políticas de negociação com produtores. E isso faz com que a cadeia se veja integrada nesse processo de fornecimento, né? E que o produtor fique mais atento a partir do momento que ele tem dados automatizados em tempo real à sua disposição. Antigamente ele recebia uma vez por mês na nota fiscal os indicadores de qualidade, ele consegue tomar decisões melhores, né? A gente também, nessa fase, desenvolveu o Bovimpact com a Embrapa Gado de Leite, né, que além de avaliar a pegada de gás de efeito estufa da pecuária de leite, a gente traz informações de compliance, né, se aquele análise do produtor, se ele está em alguma lista de risco para fornecedores, e para ele próprio saber como que os fornecedores estão olhando para os indicadores de compliance dele. Então, se a propriedade dele faz alguma sobreposição com áreas indígenas, com alguma unidade de proteção, se ele está em lista de trabalho análogo à escravidão, se ele está numa lista de embargos do IBAMA, enfim, toda análise que as indústrias fazem daquele produtor, a gente está trazendo para ele saber diretamente através de um aplicativo que é gratuito, né? E também, nessa fase, a gente ainda está fechando o desenvolvimento do Roda da Reprodução, que é um projeto da Embrapa muito difundido, e a gente está trazendo conhecimento para expandir esse projeto pelo mundo. Então, essa segunda fase foi muito importante para a gente adquirir conhecimento do que a indústria realmente precisa, do que a indústria tem interesse e como que ela pode levar valor para o produtor. E na terceira fase da BOV, a gente começou a olhar o que de fato é o efeito de rede, né? O efeito de rede quando os dois conseguem contribuir para o negócio, né? O produtor leva dados, a indústria traz dados, e isso realmente gera uma conexão e uma sinergia entre todos os parceiros do projeto. Então, baseado nisso, a gente desenvolveu um produto que chama BOV Dairy, que ele é focado na indústria de laticínios. Aqui não tem segredo, a gente validou o nosso produto para gestão de pequenas propriedades, a gente validou o nosso produto, tem validado pela Embrapa o Roda da Reprodução, e tem validado com mais de 7 mil usuários ao longo de 6 anos no Leiteria, e juntou numa solução só que pode atender o mercado de laticínios como um todo, né? O laticínio levar informação, o produtor imputar dados por ali, isso realmente ser um poder de transformação dentro da indústria, com insights rápidos, fáceis e eficientes, entre o produtor poder informar como que ele divide o uso de leite, né? Se ele entrega 95% do leite para o laticínio, o que ele faz com os outros 5%? Como que ele faz a amamentação dos bezerros? Se aqueles bezerros poderiam ser amamentados com leite em pó ao invés do leite da mãe, e o quanto que aquela coleta adicional de leite traria de resultado direto para ele. E o impacto é muito relevante. Então, isso é um exemplo, dentre de vários, onde a indústria, sabendo melhor como que é a rede de fornecedores deles, eles conseguem levar produtos mais eficientes, conseguem levar melhor resultado para o produtor, né? Então, basicamente, o que a gente está falando aqui de efeito de rede é que quando a indústria busca implementar na cadeia um processo de coordenação de cadeia, seja para implementar um protocolo novo, seja para buscar gestão de riscos ou diminuir a perda de produtos ao longo da cadeia, que ela consegue fazer usando uma solução nossa,
ela entrega também para o técnico de campo, aquele cara que está focado em melhorar a qualidade do leite do fornecedor, uma ferramenta que gera mais eficiência. E no final isso gera mais renda para o produtor. A gente sempre está focado em gerar resultado, né? A gente não é uma empresa que busca só legalzices, né? Ah, isso é inovação, isso aqui é bonito, é igual outro startup fez fora do nosso ambiente da pecuária. Não, a gente está buscando de fato, é gerar mais renda para o produtor, né? E os nossos outros objetivos são gerar mais alimentos para o mundo. Então, como que a gente consegue gerar esses indicadores? Através, por exemplo, dessa solução. E o produtor feliz, ele é retido pelo laticínio, e o laticínio fica feliz também. Então, dentro dessa história, onde a gente foi construindo e entendendo o que a indústria quer, o que o produtor quer, como que a gente leva soluções que vão impactar a vida no dia a dia dele, a gente tem um grande objetivo esse ano, que é, na verdade, criar uma plataforma, uma nova economia, baseado nos dados que são gerados por todas essas plataformas e que eles passem a ser de propriedade do produtor rural e que a partir dessa propriedade do dado ele consiga gerar uma receita, seja compartilhando com uma certificadora para avaliar quanto que ele tem de crédito carbono e depois comercializar no mercado voluntário, no mercado mandatório, seja através de outras empresas que querem acessar dados dele, que já, de certa forma, acessam sem o consentimento dele e que ele consiga criar um protocolo de transação, né? A partir desse momento, a gente entende que a gente destrava esse ambiente onde o produtor realmente vê valor em coletar dados no campo, né? Eu sou uma família de produtores, também sou produtor de gado de corte na propriedade do meu pai, e eu sei que muitas vezes no dia a dia está tudo na nossa cabeça, a gente não acaba esquecendo de fazer uma gestão objetiva do dado, né? Mas a partir do momento que a gente implementou soluções para coletar dados, a gente vê que isso abre horizontes, seja na hora de você fazer uma solicitação de crédito e você mostra a sua organização, o seu inventário, o seu manejo, seja em qualquer outro aspecto. Se você vai vender para um laticínio e você para um frigorífico, você consegue mostrar todo o histórico daquele animal, você consegue ter uma negociação melhor. Então, de fato, a gente está buscando uma economia onde os dados vão gerar resultados na frente, não apenas aquele da gestão, onde a gente sabe que técnicas de gestão vão melhorar a produtividade. Mas não é só isso. O dado hoje, ele tem valor. Qual que é o valor de tudo isso? A gente tem um estudo aqui no ano de 2022, de o que de valor, de fato, a gente está falando que a nossa plataforma pode gerar. Então, a gente quantificou 6,3 milhões de toneladas líquidas de CO2 equivalente, que foram sequestrados pelos nossos usuários nas nossas plataformas. Isso quer dizer que esse é um número estimado de todos os produtores, e a gente entendendo o perfil, tamanho, localização, nível de tecnologia, a gente consegue estimar esse número. Para vocês terem uma ideia, o número da Amazon para tornar a cadeia deles limpa até 2040 são 35 milhões de toneladas, para a segunda maior empresa em valor de mercado no mundo. Dentre os nossos usuários, a gente calcula que são 107 milhões de dólares em valor que eles teriam potencial de arrecadar com esses 6,3 milhões de toneladas líquidas de carbono, considerando aí o valor de 17 dólares por crédito. Se a gente olhar em 5 anos, o crédito futuro está em 80 dólares. Imagina 5 vezes isso para nossa rede de produtores. E foram 441 milhões de pessoas alimentadas no ano inteiro. Ou seja, 1,2 milhão
1,2 milhões de pessoas por dia. A gente olha esses indicadores porque nós acreditamos que a partir daqui a gente gera valor para o nosso usuário final e para a nossa sociedade e contribui com o nosso propósito. A gente quer produtos que alimentem mais pessoas no mundo e que tornem a cadeia, nosso planeta, mais limpo. Isso quer dizer que o produtor, o pecuarista, ele é o ponto-chave nessa história. E a gente tem um objetivo muito grande de mudar essa visão, né, do produtor, que é considerado vilão, e a gente sabe que ele é o herói dessa história de cuidar do planeta e poder reverter essa situação de aumento de carbono na atmosfera. A gente sabe que ele cuida do planeta, ele alimenta pessoas, ele ajuda o meio ambiente, né? Desculpa que eu passei um slide aqui. O que eu quero dizer no final é que a sustentabilidade, como ela é olhada hoje e pelo produtor era vista como uma externalidade, isso não é uma realidade mais, né? Porque ela passa a ser uma receita, uma nova fonte de receita. E a gente sabe que é difícil mostrar isso no dia a dia do produtor, mas a gente quer, de fato, levar esse resultado para ele. No momento que a gente entregar a receita pelos serviços ambientais e por dados, a gente destravou esse sistema e realmente vamos disruptar o modelo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Esse vai. Boa. Cara, incrível, muito bom. Cara, eu tenho umas perguntas muito específicas. Vou te botar na fogueira aqui, hein? Porque eu tenho certeza, tá, gente? Outra parte que eu gosto de tocar no assunto é como tem uma galera jovem aqui também, como alguém empreende nos Estados Unidos. A Bov Control começou nos Estados Unidos ou começou no Brasil? Começou no Brasil. Começou no Brasil, depois foi para lá. Conta um pouquinho dessa jornada, cara, de abrir uma empresa nos Estados Unidos, operar no mercado americano, usar dados do Brasil, porque eu sei que a Bov Control, ela é uma empresa global, mas que tem muito da cultura de lá, pegou investidores de lá, enfim, conta um pouco dessa jornada empreendedora assim para nós. Maravilha, eu vou contar a história que eu sei. Você estava lá, conseguiu ver esse momento antes de mim, né? Eu estava lá. Mas legal, Gustavo, a pergunta. A gente começou em 2013, a Bov era uma ideia do Danilo, nosso CEO, e ele buscou uma aceleradora, o Aira, para desenvolver, né, uma pré-seed ainda para conseguir montar uma ideia de produto e seguir esse desenvolvimento. Em 2015, depois de ter recebido alguns investimentos, estruturado melhor, a Bov foi buscar outros mercados, né, olhar coisas de fora. E o Danilo foi convidado para participar de uma mentoria no MIT, lá nos Estados Unidos, em Boston, que se chama Mass Challenge. Na verdade, não era o Mass Challenge, era a mentoria do MIT, onde o empreendedor recebia 100 mentorias em um dia. 100 mentorias em um dia? Era uma coisa assim, absurda, de que ele ficava sentado na mesa e os mentores iam passando, 3 minutos cada mentor. Caralho. Era o dia inteiro. Então, ele ia lá, ele já tinha feito um pitch, o mentor já tinha lido sobre Já conhecia a empresa. Já conhecia a empresa e recebia um feedback. Então, foi ali uma semana de trabalho nessa mentoria do MIT. Ele ficou maravilhado e viu o Mass Challenge, que era o principal acelerador de startup do momento. Olhou lá que, não lembro o número, mas que o valor de investimento que no ano anterior o Mass Challenge, as startups do Mass Challenge tinha recebido, era 3 vezes o valor de investimento que as startups no Brasil tinham recebido. Caceta. Ele falou, caramba, eu estou no lugar errado, eu preciso vir para cá. Aqui é onde está o dinheiro que vai impulsionar a nossa inovação.
Então ele conversou com os nossos investidores, já tinha na época Redpoint, Domo e... Que são aqui do Brasil. Que são aqui do Brasil. Redpoint aqui do Brasil. E ele conseguiu, com isso, convencer os investidores a bancar essa internacionalização da BOV, né? E então ele buscou estabelecer como matriz a BOV, uma empresa de Delaware, toda já no modelo de capital societário pronta para abrir o capital na Nasdaq. Para escalar mundo, né? Para escalar o mundo. Quantos por cento hoje do desenvolvimento do produto é Brasil e Estados Unidos? Tem essa diferença? Tem essa diferença, 100% é Brasil. 100% é Brasil. O desenvolvimento é todo aqui? Hoje sim. É mesmo? A gente tinha cerca de 30% do time nos Estados Unidos, mas a pandemia judiou bem, assim. Pepino. Assim, não é porque está nos Estados Unidos que é bom. Viu? A gente tem muito desenvolvedor, muito melhor do que o time que passou pela BOV nos Estados Unidos, e que não era só americanos, né? Indiano, sim, de vários locais. Singapura, japonês, tem de tudo, né? Ali no Vale do Silício. Bom, aí só fazendo a cronograma de Boston, a gente foi para o Vale do Silício, né? O Danilo mudou para São Francisco, e lá ele conheceu a Universidade de Fresno, que fica no interior da Califórnia, aonde a gente se identificou muito mais. Fomos convidados a abrir um escritório lá na universidade. Então hoje eles têm um centro de aceleração, e do lado tem o celeiro das vacas de leite. Nesse meio fica a BOV, entre a área de inovação e o celeiro de leite. Tem uma casinha lá onde fica a BOV. Está mais focado em captação de recursos e marketing. Administrativo, captação de recursos e marketing. Hoje o time americano, onde fica a nossa matriz. Entendi. E a tecnologia, então, é toda brasileira? É toda brasileira. A gente valida muita coisa lá na Universidade de Fresno. Sim, né? Fez uma feature nova. A gente tem tanto a Beef Unit como a Dairy Unit para validar. Os alunos dessas unidades usam nossos produtos. E a gente também debate com os professores da universidade que caminhos, né? Principalmente essa parte mais focada, por exemplo, em cripto, né? A gestão do dado, como que o produtor olha o dado, porque lá realmente existe uma mais coleta. Mais né? coleta. Boa. O produtor é mais tecnificado. Para vocês terem uma ideia, lá nos Estados Unidos eles têm 38 mil rebanhos de leite. A gente aqui tem pouco mais de 1 milhão. Eles produzem 3 vezes o que a gente produz no Brasil. Né? São quase 100 bilhões de litros de leite. Aqui no Brasil são 35. Né? Então, com 4% da quantidade de produtores. Um rebanho médio na Califórnia, são 8 mil produtores, é de 1.000 cabeças. Nossa, mas aí não, precisa de sistema, precisa de um monte de coisa diferente, né? Tudo Acesso diferente. à tecnologia, enfim. Tudo diferente. Muito legal. Cara, eu quero quebrar um mito aqui, tá? Eu quero quebrar um mito gigante que acontece quando a gente vem aqui e fala do Vale, né? A gente está falando de Fresno, de São Francisco, a gente está falando de inovação. Mas sabe qual é que é a dificuldade, gente? A dificuldade para cada um de vocês, por exemplo, ter acesso a esse ecossistema? Nenhuma. É zero. A dificuldade para vocês ter acesso a esse ecossistema, vocês, por exemplo, é uma galera nova aqui, é uma geração nova. Para vocês ter acesso a esse ecossistema é vocês entrar num avião e cair lá. Vocês estão a um avião de distância da região mais inovadora do mundo. Não tem desculpa mais. Né? A gente usava esses painéis aqui para trazer um pouco de toda a inovação do mundo, a gente ainda faz isso, mas não tem mais desculpa para você não ter acesso a esses locais. Você está simplesmente a um avião de distância. É muito, muito fácil. Muito, muito simples. Mais uma pergunta, depois se alguém quiser fazer alguma pergunta também para a gente encerrar. Cara, quero saber do seguinte. Explica para mim como é que a BOV Control ajuda no dia a dia de um consumidor. Como é que você tem alguma... A tecnologia que você desenvolveram tem algum impacto na minha vida pessoal, no consumidor que vai lá no mercado e compra o leite? Tem bastante. Por exemplo, o produto de leite, primeiro em segurança alimentar. Né? A gente, dadas as normativas 76, 77, que os laticínios precisam
seguir, existe parâmetros de contagem de bactérias totais, contagem de células somáticas, que o produtor precisa ser informado para que ele corrija rapidamente, senão ele vai ser descadastrado. Isso acontece ainda, na maioria dos laticínios, através de uma comunicação de carta, né? Carta? Você falou carta? De carta escrita? Notificação AR, né? Então... Escrever? Alguém escreve alguma coisa? Não, ele vai imprimir, né? Entendi. O outro tem que assinar que recebeu. Entendi. Porque é necessário que exista uma validação, uma comprovação de que aquele produtor foi notificado, né? Há 6 anos atrás, a gente implementou os logs no Leiteria, por exemplo, de que o produtor, na hora, ele é notificado, ele tem que fazer um checklist de qualidade de leite. Isso é compartilhado com o técnico que atende ele, e remotamente o técnico pode fazer a orientação dele, né, de, olha, você está fazendo isso ou isso errado, ou, no outro caminho, o produtor não se interessou em fazer, existe uma notificação do técnico que ele precisa, o mais rápido possível, ir naquela propriedade fazer uma visita de qualidade. E isso é educação no campo, acontecendo drivado por dados, né? Então, em termos de segurança alimentar, a gente, ao invés de focar em ter uma blacklist, aquele cara não me fornece mais, é como que a gente melhora a qualidade do leite, porque aquele leite vai ser entregue. Por mais que a Nestlé, a Piracanjuba, descadastre ele, aquele cara vai vender o leite para outro. Ah, claro. Né? Então, claro. Esse leite vai para o mercado e ele vai com baixa qualidade. Esse é um ponto. Olhando em termos de sustentabilidade, a gente tem o módulo gestão hídrica, né, que é um módulo que, de fato, quantifica quantos litros de água litro de leite necessita para ser produzido. Na prática, com o registro dos hidrômetros da propriedade e com o registro das leituras diárias e quantidades de vaca em lactação, cruzando com o volume de dados. Ou seja, aquela história de que o meu leite necessita de 1000 litros de água para ser produzido, ele agora, com dados, a gente vai conseguir discutir se 30, 40 é muito ou pouco, né, para que seja produzido 1 litro de leite, mas não mais números que são feitos em laboratório, né, em pesquisas, em ambientes acadêmicos e que não condizem com, de fato, a realidade. O app dá acesso à informação real que está acontecendo de fato. Exatamente. A gente tem algumas tecnologias que a gente desenvolveu para empresas, mas que vão direto para o consumidor final, né? Desde essa questão de compliance, de saber que a origem não é de áreas que tenham traços de desmatamento, traços de não conformidade com as leis, assim como então, segurança alimentar, como eu comentei. É isso aí. Boa. Alguém tem alguma pergunta? Por Facebook das vacas. René Granato, René Granato. E daí, Chico, tudo bem? Tudo bem, René? Bom que você está aqui com a gente. Há 2 anos atrás, mais ou menos, o Danilo, seu chefe e meu amigo, anunciou uma aproximação da Bov Control com a Amazon para um projeto Mega Blaster Pica das Galáxias aí pela frente. Conta mais um pouco para a gente. Porque isso avançou, como é que está a Amazon entrando no mundo pecuária? Não é mais inédito, mas é algo super surpreendente para a gente estar aqui no Brasil e não acompanha esse movimento. E é algo muito relacionado à segurança do consumidor, segurança de produto. Eu sei que assim, deve ter um NDA forte assinado aí, mas quebra um pouquinho o NDA e traz para nós só uma palhinha do que vem pela frente. Tá ok. Pode deixar. Bom, se chegou a informação nele, a gente também tem que ter, né, pô? Como você falou, tem algumas coisas que eu não posso comentar, mas a gente está em vias de lançar o produto está pronto para a Amazon e estamos na fase de proteção de dados e segurança de dados na validação deles. Mas o que acontece, que eu posso dizer, a gente teve uma aproximação com a Amazon realmente há 2 anos atrás e o foco deles era um projeto que faça a originação de crédito carbono através de produtores rurais. Eles definiram, isso não é segredo, uma parceria com a TNC, The Nature Conservancy, lá no Pará, para desenvolver um projeto chamado Acelerador
de agroflorestas e restauração, onde vai beneficiar pequenos produtores de 3 regiões do Pará inicialmente. Eles estão fazendo um piloto. O piloto deles é 10 mil produtores que eles esperam. O piloto é 10 mil produtores. Mas legal. assim, então a gente foi convidado para desenvolver, contratado, para desenvolver uma solução que faça tanto a inscrição do produtor, do agricultor, quanto um primeiro canal de assistência técnica, né? Então, são pequenos mesmo, alguns assentados ou muito pequenos produtores que, ao ter destinar uma parte da área de produção de pecuária deles para agroflorestas, eles vão ter que também receber assistência técnica para melhorar a produção pecuária deles, né? Existe um conceito de vazamento de leakage em crédito carbono, no qual não adianta eles, beleza, esse 50% de área aqui eu vou produzir agrofloresta, aquele boi vai para uma outra área que pode ser desmatada, né? Mas o objetivo deles é realmente originar o crédito carbono que eles vão consumir. Na prática, enfim, é o que a gente falou do nosso propósito. É transformar o serviço ambiental que o produtor faz na prática, tendo uma grande corporação pagando por isso. E entrando um pouco nesse assunto, até de forma mais ampla, por isso que nosso propósito a gente vê que ele vai ser habilitado através de compromissos de neutralidade climática, é porque quem vai definir as regras desse mercado de fato são as grandes corporações. Não vai ser o governo, não vai ser o Ministério da Agricultura, não vai ser a França que vai comprar, né, ou a Noruega. Na verdade, quem vai comprar é a Nestlé, a Amazon, né? E dentro de um consórcio dessas empresas vão ser definidos quais são os critérios aceitos, né? E a partir desses critérios aceitos, as ações dessas empresas vão valorizar ou não, mostrando que eles estão ou não assumindo os compromissos e entregando resultado. Então existe um arcabouço pró-business e não governamental que vai fazer com que o serviço ambiental do produtor rural de fato seja pago, né? E é o que nos deixa feliz, porque quando você tem uma relação de negócio, ela é uma relação que tem que ter uma demanda e uma oferta, e não algo artificial, né? E para que tudo isso aconteça, rastreabilidade, blockchain, todas as tecnologias que as startups estão trabalhando vão ser fundamentais para garantir que um crédito carbono não seja vendido 2 vezes, que a mensuração seja feita de forma adequada, ou seja, buscar evitar o máximo de fraude nesse mercado, que é o grande problema que existe hoje. Ele não é acreditado porque existe ainda muita incerteza. Chicão, muito obrigado, cara. Quebrou tudo. Valeu. Tomara que tu volte de helicóptero. Galera, muito obrigado. À tarde tem muito mais, vários outros painéis, conteúdo muito interessante. Estão com vocês.